Olá pessoal, bom, aqui mais um vídeo agora, a gente vai fazer mais um exercício, né, sobre séries de Taylor. Nós vamos utilizar a função logaritmo de x mais 1 novamente, só que agora a gente vai fazer com outro centro, então perdão, o centro que a gente tem chamado de A, né, então centro A igual a 2. Bom, então o que muda desse pro outro, né, que a gente já fez, com centro de zero? Na verdade é muito pouco, né? Quase nada, assim. O procedimento é o mesmo, tá? Bom, a gente vai pegar o logaritmo, vai tentar escrever ele como uma série, né? E a única diferença que vai ter aqui, que em vez de a gente ter uma série com centro em zero, agora a gente vai ter uma série com centro em 2, certo? Ter uma série com centro em 2, com centro em 2, significa que no lugar do x a gente vai colocar x menos 2. Tá? Então vai ficar aqui vai ficar o A0, né, mais A1 vezes x menos 2, depois A2, x menos 2 ao quadrado, A3, x menos 2 ao cubo, A4, x menos 2 na 4 e assim por diante. Certo? E aí a gente tem que fazer a mesma coisa que antes, né? A gente tem que descobrir quem são os coeficientes A1, A2, A0, A1, A2, A3, 4 e assim por diante. Certo? Bom, antes o que a gente fazia, né? Antes a gente fazia o x igual a zero para ir matando os termos, né? E a gente fazia x igual a zero porque zero era o centro, né? A gente pode pensar assim porque coincide, né? Vocês observem que agora a gente tem x igual a 2, né? E para anular esses... Deixa eu desmarcar aqui para não ficar dando risco. Ó, agora a gente observa esse termo aqui, ó. X menos 2, x menos 2, x menos 2. Para a gente anular essas expressões aqui, a gente vai ter que atribuir a x o valor 2, né? Que coincidência ou não é o centro da série, certo? Só isso, né? Basicamente é isso que tem que fazer diferente do outro. É claro que os cálculos, os valores, né, eles ficam um pouquinho diferentes, mas não tem lá grandes mudanças, tá? Bom, então nesse caso aqui a gente faz x igual a 2, e aí a gente vai ter então que a gente vai anular esse termo aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, assim por diante, e vai ter que o A0 então fica igual ao logaritmo de 3. Por que logaritmo de 3? Porque a gente está fazendo x igual a 2. É só colocar aqui no lugar do x o valor de 2. Então a gente vai ter ali o log de 3. Tá? Então achamos o A0. Então a gente vai direto ali para a equação 1 e vamos derivar a equação 1, certo? A gente vai derivar essa equação aqui de cima. Derivando a equação, então a gente obtém aqui a equação 2, certo? E obtendo a equação 2, a gente faz de novo aqui x igual a 2. Quando a gente faz x igual a 2, esse aqui desaparece, aparece. A gente vai ter que o A1, né? O A1 então é igual a 1 dividido por 2 mais 1. Então, A1 é igual a 1 terço. Nesse primeiro momento, a gente ainda não consegue nem, né, não tem uma noção de como vai ficar a expressão geral, né? Mas então, como eu tenho dito para vocês, faça uns 4, talvez 5 termos, que aí o termo geral aparece. Então vamos lá, agora vamos derivar essa equação, equação 2, e aí vamos obter essa equação aqui que eu chamei de equação 3. Certo? Bom, a partir da equação 3, então a gente faz novamente o x igual a 2, anula aqui, anula aqui. A gente vai ter do lado esquerdo, então, agora menos 1 dividido por 3 ao quadrado. Do lado direito, então, a gente vai ter 2 fatorial vezes A2. Então, a gente vai ter que o A2 é isso aqui. Ó. O A2 é igual a menos 1 dividido por 3 ao quadrado vezes 2 fatorial. Aí, se a gente voltar aqui para o A1, vamos ver. O A1, acho que dá até para tentar imitar, olha só. Já neste termo aqui, né? Se a gente tentar mais ou menos deixar similar com um A2, a gente poderia pensar então que aqui vai existir uma oscilação de sinal, então em cima aqui vai ser positivo. Embaixo que a gente pode pensar que a gente tem o 3 elevado na 1, certo? E aí está multiplicando por 1 fatorial. Né? E isso é o que aparentemente vai acontecer. Mas a gente faz mais alguns termos para ter certeza. Então vamos lá. Vamos pegar a equação 3 e derivá-la novamente.
Então, se eu derivar lá novamente, a gente tem isso aqui, certo? Bom, então agora nessa equação 4, fazemos novamente x igual a 2. Do lado esquerdo, ó, apareceu 2 dividido por 3 ao quadrado. Então não é bem como eu estava pensando. Ó. Aqui eu achei que era mais 1, aqui menos 1, me parecia que ia ficar entre 1 e menos 1, né? Aqui com o fator embaixo. Então tem alguma coisinha diferente do que eu estava imaginando. Vamos ver o que acontece. Ó. Então vai ficar 2 dividido por 3 na 3, igual a 3 fatorial, vezes a 3. Então a 3 é igual a isso, né? Já tentando pensar numa espécie de fórmula, né? Acho que aqui vai dar para simplificar alguma coisa, mas ainda não estou seguro. Então vamos para fazer mais um coeficiente. Então a gente vai pegar essa equação 4 que vai derivar, certo? Quando a gente deriva a equação 4, então a gente vai obter essa daqui, ó. Equação 5. Bom, agora fazendo então o x igual a 2, a gente vai ter do lado esquerdo, então, essa expressão aqui, ó, menos 3 fatorial dividido por 3 na 4, elevado na 4, e do lado direito, então, a igualdade, né, igual a 4 fatorial vezes a 4. Aí agora aqui, ó, quando a gente olha para o A4, aí a coisa começa a ficar um pouco mais clara. Daqui o que me parece, ó, então que o A4, né, ele é menos 1 divididos por 3 na 4 vezes 4. Porque eu consigo simplificar este com este, né? Aqui embaixo fica simplesmente o 4. Certo? Será que funciona isso para os outros? Ó? Eu coloquei aqui embaixo aqui um resumo do que a gente já tinha feito. Ó. Bom, o A0. O A0 aqui era logaritmo de 3, então a gente não tem que fazer com ele, deixa ele assim. Agora o A1 nós encontramos como sendo 1 dividido por 3. Será que a gente consegue deixar ele mais ou menos com o formato desse aqui, né? A gente consegue, ó. 1 dividido por 3, a gente pode escrever então como sendo 1 positivo, né? Aqui só para destacar que ele é positivo. Dividido por 3 elevado a 1 vezes 1, né? O 1 aqui é exatamente o índice. Aí depois, o A2, nós encontramos que era menos 1 divididos por 3 ao quadrado vezes 2 fatorial. Bom, a gente pode reescrever isso aqui como sendo, então, só tirando o fatorial aqui, né? E aí a gente vai ter uma expressão similar a essa aqui do A4, né? Que nós encontramos. Ó. Então a gente já tem aqui esses dois. Depois o A3, nós encontramos que era 2 dividido por 3 na 3 vezes 3 fatorial, né? É só pensar aqui em cima que é um... Não sei se bem se precisa, né? Mas a gente pode enxergar esse 2 como sendo um 2 fatorial, que não muda nada. Então a gente simplifica os dois, como a gente fez no A4. E a gente tem aqui então mais 1 dividido por 3 ao quadrado vezes 3, certo? Ó, deixa eu só destacar aqui assim. Esse aqui foi, né? Só destacar uma coisa aqui, ó. Esse aqui é o índice, ó. O índice está aqui. Onde é que repete o índice? Aqui e aqui, ó. O índice 2, ele aparece aqui e aqui. O índice 3 aparece aqui. Aqui eu botei errado. Peraí, vamos corrigir isso aqui. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu corrigir. Aqui é na 3. Escrevi errado. Aí, aqui já estava certo. Aqui eu tinha colocado errado. Tudo bem, mas continuando então, esse índice 3 ele tem que aparecer aqui e aqui, ele repete, né? Índice 4 aparece aqui e aqui, certo? A gente tem uma oscilação de sinal, então ele começa aqui no A1 é positivo, depois negativo, positivo, negativo. Então com esses 4 termos aqui, eu imagino que é suficiente para a gente já descobrir o que está acontecendo, né? No termo geral, então vai ser isso daqui, ó. Em cima a gente vai ter menos 1 elevado na n mais 1, na n, alguma coisa assim. A gente tem que acertar o sinal, né? Mas é um menos 1 elevado numa potência inteira, né? Só para ficar oscilando, variando o sinal, né? Oscilando de termo inteiro. E embaixo a gente tem 3 na n vezes n, né? Considerando que a gente está aqui no índice n, certo? Então agora aqui só para acertar o sinal de cima, a gente pega algum exemplo. Ó. Por exemplo, a gente tem aqui a gente observa aqui os índices ímpares, né? Então são esse aqui e esse aqui, ó. Eles são positivos.
Então, por exemplo, ó, se a gente fizer n igual a 1, aqui vai ficar 1 mais 1, vai dar 2, vai ficar par aqui na potência. Menos 1 elevado a 2 vai dar 1, certo? Então vai fechar aqui o primeiro aqui certinho, o sinal. E aí, então, no momento que fechou um, a gente acertou todos. Vocês podem conferir, devem conferir, né, para os outros, mas vocês vão ver que vai dar certinho. Certo? Então, encontramos o termo geral. A nossa série, então, agora fica definida, né? A gente tinha lá que o logaritmo de x mais 1, então é igual a essa série aqui, no qual a gente queria determinar os coeficientes. Acabamos de determiná-los, todos eles. E, inclusive, o termo geral, né? O termo geral está aqui. Então, a gente pode escrever tudo isso daí na forma de somatório. E aí, então, nós temos a série de Taylor. Observe que nesse caso, né, a gente tem aqui que o A0 ele não se encaixa com os outros, né? Mas como é só o primeiro, a gente deixa ele por fora. É um logaritmo de 3 mais um somatório. Então definimos a série de Taylor, então a gente agora tem que se preocupar com o intervalo de convergência, certo? Para determinar o intervalo de convergência, a gente não precisa considerar esse cara aqui, ó, né? Esse aqui seria o primeiro termo da série, e ele vai só incomodar, né? Então a gente não precisa pôr ele. Porque afinal de contas, se a gente descarta uma quantidade finita de termos no início das séries, não altera, né, no comportamento da série no que diz respeito à convergência ou não da série. Certo? Então a gente vai olhar para essa série aqui. Ó. Esse aqui que a gente vai procurar o intervalo de convergência. Quando a gente achar o intervalo de convergência dessa série aqui, né, sem o logaritmo de 3, a gente achou para todo mundo. Tá? Aqui a gente usa a mesma coisa de sempre, né? A gente vai pegar o teste da razão para encontrar a convergência absoluta. Então essa expressão aqui de cima, né, é o nosso AN mais 1. Essa expressão aqui de baixo é o nosso AN. Bom, então a gente só reescreve isso daqui, aqui já foi simplificado alguns termos. Quando a gente aplicar o limite aqui em n, né? Bom, aqui deixa eu ver como é que eu fiz. Essa expressão aqui, ó, ela não tem n, então eu posso jogar ela para fora do limite. Só que eu tenho que levar com ela o módulo, certo? Então a gente vai ficar módulo de x menos 2. O 3 embaixo não precisa de módulo, porque o 3 é positivo, não tem problema de sinal. Aqui a gente fica com o logaritmo, né, de n mais 1 dividido por n. E a gente já conversou isso aqui em aula algumas vezes, né? Isso daqui é 1, né? É cálculo 1 isso. Então esse limite dá x menos 2 em módulo divididos por 3. E aí isso daqui é o nosso L, né? Lembrando sempre que o L menor que 1 implica convergência, L maior que 1 implica que diverge, né? Divergência, e quando L é igual a 1, então a gente tem uma inconclusão, certo? Então aqui diverge, converge menor que 1, diverge maior que 1, inconclusivo quando é igual a 1. Então a gente vai procurar este caso aqui, ó, quando ele converge, certo? Então o valor do limite, que é o L, x menos 2 dividido por 3, tem que ser menor que 1. Isso aqui é equivalente a dizer que x menos 2 é menor que 3, que é equivalente a dizer que menos 3 é menor que x menos 2, que é menor que 3. Agora, o que a gente faz para isolar o x? A gente soma duas unidades em todos os lados aqui da desigualdade. Tá? E é óbvio, né, que eu estou somando 2 para anular esse cara aqui do meio, né, para deixar o x isolado. Bom, então do lado esquerdo vai sobrar menos 1, do lado direito vai sobrar 5. Então a gente tem aqui o nosso intervalo de convergência, este carinha aqui. Ó. Este aqui. Tá? Até eu vou fazer aqui para ficar mais organizado, vamos fazer assim. Ó. Aí. Nosso x pertence entre menos 1 e 1. Aí a gente tem aquele problema de novo, né, que o teorema não garante, né, nada sobre os extremos. Então a gente tem que verificar as extremidades, tanto no menos 1 quanto no 1. A gente sabe com isso, né, com esse teste, que entre menos 1 e 1... Ah, aqui eu botei errado. Já vamos arrumar. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Se aqui menos 1 aqui é 2, aqui é óbvio que não é 1, né, que é o 5. Aqui.
que eu vi agora. Tá. Então, entre menos 1 e 5 ela converge. Maior que 5 ela diverge. Menor que 1 ela diverge. E exatamente aqui, no menos 1, exatamente aqui no 5, a gente não sabe. Então, a gente tem que verificar se ela vai convergir ou não. Esses pontos, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse valor aí de x, tanto o menos 1 quanto 5, e vai substituir ele aqui, ó. Exatamente aqui. Lembrando que quando a gente for calcular então se isso aqui converge ou não, eu não preciso levar junto o logaritmo de 3. Certo? É isso que está escrito aqui, ó. Começando com x igual a menos 1, o extremo do lado esquerdo. Eu vou desconsiderar aqui o logaritmo de 3, que não interessa, e vou simplesmente colocar no lugar do x o valor de menos 1. Foi o que eu fiz aqui, ó. Certo? Então, quando eu substituo isso, eu fico com essa expressão aqui, ó, com essa série aqui, ó, certo? Bom, então aqui dá para ver que a gente vai conseguir cortar alguma coisa, né? Só que esse aqui não tem sinal, o de baixo não tem sinal, e o de cima tem sinal. Então, o que eu vou fazer, eu vou reescrever essa expressão aqui, ó. Essa expressão a gente pode separar ela como sendo menos 1 na n vezes 3 na n, né? Para não ter dúvida. Então, agora sim a gente corta o 3 na n que está dividindo com o 3 na n que está aqui em cima. Aí o que aconteceu é que sobrou isso aqui, ó. Ó, eu tenho base igual com expoentes diferentes. Então eu conservo a base e somo os expoentes. Então, como eu tenho n mais 1 mais n, eu tenho 2n mais 1. Certo? Esse aqui é o nosso expoente do menos 1. Agora, 2n mais 1 é sempre ímpar. Isso aqui é sempre ímpar. Então, o que acontece aqui é que vai ficar sempre, menos 1 elevado ao número ímpar é sempre menos 1. Então, vai ficar menos 1 na n. Então, isso daqui agora é igual à harmônica, né? Com sinal contrário, com sinal negativo. E a gente sabe que a harmônica diverge. Certo? Então, no x igual a menos 1, a série diverge. Agora vamos para o outro extremo, né? X igual a 5. Então, a gente vai pegar aqui no lugar do x, vai colocar 5. Exatamente o que eu fiz aqui. Vai ficar, então, essa expressão aqui, ó, vai resultar em 3 elevado na n, certo? A gente pode observar isso aqui. Aí eu já cortei com o denominador, que também era 3 na n. E aí então a gente obteve simplesmente somatório de menos 1 elevado a n mais 1 dividido por n. Aí de novo, né, a gente está bem no caso quando a gente fez o logaritmo centrado na origem, né? A gente, quando foi analisar um dos extremos, a gente caiu exatamente nessa expressão aqui. Bom, ela é uma série alternada, né? É como se fosse harmônica com sinal alternado. Então a gente aplica o teste da série alternada, verifica as duas condições. As duas condições são satisfeitas. Então a gente conclui que ali a série converge. Então a conclusão que nós temos é que a série converge então para x entre menos 1 e 5, onde o menos 1 é excluído e o 1 ele é incluído. Certo? Então se eu fizer o meu desenho aqui, ó, diverge no vermelho, inclusive no ponto, menos 1. Aí depois do menos 1, então começa a convergir, vai convergir até aqui, botei errado de novo. Ó. Aqui é 5, certo? Aqui é o 5. Então aqui ele converge também. E a partir do 5, então ele diverge, certo? Então isso quer dizer que esta série aqui, né? Vamos ver, já tem ela aqui em cima, acho que é aqui antes. Esta série aqui, a gente acaba de concluir que ela converge, né, para todo x que pertence entre menos 1 e 5 fechado. Certo? E está de acordo com aquele gráfico que eu fiz lá no GeoGebra, né? Que tem os polinômios de Taylor, que a gente consegue ver para onde está convergindo, que é exatamente nesse intervalo aqui. Tá certo, gente? Tentem ver os vídeos aí, dá um pouco de trabalho, né? Mas ajuda bastante para a gente conseguir entender essas séries aqui. Certo, gente? Um abraço a todos.